Olá, crianças, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do dia 1º de junho de 2020. Abra sua apostila na página 65 para você conhecer mais dois grupos dos substantivos, que são os simples e os compostos. Vamos lá? Então, o substantivo simples, ele é formado apenas por uma palavra. Na formação do nome desse substantivo, nós utilizamos apenas uma palavra, como no exemplo de chuva. Chuva é um substantivo simples, pois nós usamos apenas uma palavra para formar esse substantivo. Mas um substantivo, ele pode pertencer a mais de um grupo, como os nomes de pessoas. Por exemplo, Lucas, ele é um substantivo próprio por se tratar de um substantivo particular, está dando nome para uma pessoa. Mas ele também é um substantivo simples, pois na formação desse nome nós utilizamos uma palavra apenas. Diferente dos substantivos compostos. Os substantivos compostos, nós usamos duas ou mais palavras para formar esse substantivo. Por exemplo, guarda-chuva. Nós usamos dois substantivos simples para formar um composto. A mesma coisa acontece com o nome de uma pessoa. João, Pedro. Usei dois substantivos simples para formar um substantivo composto. E é o mesmo caso que eu expliquei para você do substantivo simples. Um substantivo pode pertencer a mais de um grupo. João Pedro é um substantivo próprio e também é um substantivo composto, pois na formação usei duas palavras para formar um nome. Exercício 1, página 65. Nós temos uma tabela com vários substantivos. Tem substantivos simples e substantivos compostos. Acompanhem comigo. Vento, beija-flor, cachorro-quente, pontapé, alto-falante, peixe, amor, homem, caixa, guarda, paraquedas e amor perfeito. Na letra A, você vai escrever somente os substantivos simples. Então, todos os substantivos simples que aparecem dentro do quadro, você vai escrever na letra A. E na letra B, você vai escrever todos os substantivos compostos. Uma orientação importante. Existem alguns substantivos compostos que eles são escritos juntos. Nós não separamos por hífen. Alguns nós separamos por hífen. Você vai até observar dentro dessa tabela. Alguns foram separados pelo hífen na sua formação e outros nós escrevemos junto, mas eles continuam sendo substantivos compostos da mesma forma, porque usamos duas palavras para formar um substantivo só. Vamos à página 66? No exercício 2 da página 66, nós temos um texto. Acompanhem comigo. Apelido não tem cola. Quando eu era pequena, meus pais morreram e meus tios cuidaram de mim. Então, eu virei a filha deles e eles viraram os meus pais. Um dia, escorreguei da árvore e acabei pendurada pelo pescoço entre dois galhos. Meu tio, que virou pai, me salvou daquele sufoco. Ah, como é bom ter um pai que antes era tio. Meu avô, que não era meu avô, mas que virou, porque é pai do meu tio, que virou pai, veio logo rindo e falando assim: essa minha neta torta mais parece um macaquinho. Ah, então eu era torta? Fui correndo para o quarto. Fiquei me olhando um tempão no espelho e juro que não me achei tão torta assim. Que horrível! Acabei chorando muito. Aí escutei minha mãe me chamando. Lívia! Lívia! Onde você está? Ela acabou me pegando de nariz vermelho de tanto chorar. Quis logo saber o que tinha acontecido. Ela sorriu e disse que eu não era torta. Neta torta era o apelido dos netos adotivos
e que meu avô torto, que também não era torto de verdade, gostava muito de mim. Ah, que alívio! Como é bom ter uma mãe que antes era tia. Então aqui nós temos um pequeno texto que fala pra gente um pouquinho sobre a vida da personagem, né? O que aconteceu com ela, que ela perdeu os pais e acabou indo viver com os tios, que acabaram virando seus pais. E a questão do apelido que o avô brincou com ela, que ela não entendeu e que acabou causando tristeza para a Lívia. Mas sua mãe, sua nova mãe, foi e explicou para ela que era uma forma carinhosa que seu avô estava tratando, um jeito carinhoso que o seu avô estava chamando. Depois da leitura desse texto, nós temos duas perguntinhas a respeito dele. Na letra A, que tipo de narrador aparece nesse texto? Você se recorda sobre o narrador personagem e o narrador observador que nós conversamos na aula anterior? E na letra B, explique sobre o que fala o texto. O que aconteceu com os pais da Lívia? Nessa questão, você pode formar apenas uma resposta completa juntando as duas perguntas. Está bem? Página 67, exercício 3. Retire do texto. Qual texto você vai retirar? Desse que nós acabamos de ler, apelido não tem cola. Na letra A, você vai retirar um substantivo comum. Na letra B, um substantivo próprio. Na letra C, um substantivo concreto. E na letra D, um substantivo abstrato. No exercício 4, você vai escrever um substantivo derivado para letra A, macaco, letra B, banana, letra C, árvore e letra D, flor. No exercício 5, você vai escrever o primitivo dos substantivos abaixo. Então, na letra A, qual é o primitivo de folhagem? Letra B, pianista. Letra C, ferreiro. E letra D, milharal. No exercício 6, você vai classificar os substantivos em simples, ou compostos, primitivos ou derivados. Então, nós temos uma tabela com os substantivos e na frente o espaço para você escrever a classificação. E eles são pontapé, jardineiro, pessoa, beija-flor, pão, noivado, girassol, religiosa, malfeito, família, portaria, semiaberto, mesa e socialização. Lembrando que um substantivo ele pode pertencer a mais de um grupo, mas no espaço aqui do exercício não vai caber duas classificações, então você pode escolher uma só. Por exemplo, pão. Pão se encaixaria tanto em um substantivo simples como um substantivo primitivo, pois a partir de pão nós conseguimos formar a palavra padaria ou a palavra padeiro. Então você vai escolher, fica a seu critério, se você vai escrever simples ou primitivo. Página 68, atividade 1. Separe os substantivos concretos e abstratos nos lugares certos. Então, nós temos um quadro de palavras com apenas substantivos abstratos e substantivos concretos. E embaixo nós temos as tabelas. A primeira coluna, para você escrever somente os substantivos concretos. E a segunda coluna, somente os abstratos. Agradecimento, pobreza, caderno, folha, peão, tênis, bondade, navio, lápis, telefone, coragem, ansiedade, alegria, tristeza e bolsa. No exercício 2, separe os substantivos abaixo, colocando-os nas colunas adequadas. Esse exercício, nós só vamos utilizar os substantivos simples e os compostos. Então, na primeira coluna, você vai retirar do quadro todos os substantivos simples e encaixar na primeira coluna. Na segunda coluna,
todos os substantivos compostos e encaixar na segunda coluna. E eles são girassol, blusa, chuva, bate-papo, bem-te-vi, presente, passatempo, sabão, paraquedas e pássaro. Vamos agora à correção dessas atividades? No número 1, nós tínhamos que separar os substantivos simples na alternativa A e os substantivos compostos na alternativa B. Então, nós tínhamos no simples vento, peixe, amor, homem, caixa e guarda. Nos substantivos compostos, beija-flor, cachorro-quente, pontapé, alto-falante, paraquedas e amor perfeito. No exercício 2, você precisava ler a história e responder as alternativas A e B. Na letra A, eu perguntei assim: que tipo de narrador aparece nesse texto? Então, neste texto, apelido não tem cola, nós temos o narrador personagem. Aparece o narrador personagem. Na letra B, explique sobre o que fala o texto. O que aconteceu com os pais da Lívia? Então, nessa resposta, eu juntei as duas perguntas e ela ficou assim. O texto fala sobre a vida de uma menina que os pais morreram. Foi morar com os tios e ficou muito triste por não entender o apelido carinhoso que recebeu do seu novo avô. No exercício 3, você precisava retirar do texto apelido não tem cola 4 tipos de substantivos. Na letra A, um comum, eu coloquei filha. Um próprio, Lívia. Um substantivo concreto, árvore. E um substantivo abstrato, sufoco. Lembrando que um substantivo abstrato é aquele que não existe sozinho. Ele existe na dependência de um outro ser. É preciso que eu sinta para que ele exista. No exercício 4, você precisava escrever um substantivo derivado para cada substantivo que nós tínhamos aqui. Então, na letra A, macaco, eu escrevi macaquice. Banana, bananeira. Árvore, arvoredo. Flor, florista. Lembrando que floresta não se encaixa como derivado do primitivo flor. Floresta é um substantivo coletivo. No exercício 5, nós precisávamos completar com os substantivos primitivos dos substantivos derivados que apareciam em cada alternativa. Então, na letra A, folhagem, o primitivo de folhagem é folha. Letra B, pianista, piano. Letra C, ferreiro, ferro. E letra D, milharal, milho. No exercício 6, nós tínhamos que classificar os substantivos de acordo com as classificações em simples ou compostos, primitivos ou derivados. Então, pontapé é um substantivo composto. Jardineiro, derivado. Jardineiro também poderia ser simples, mas como nós não temos espaço para escrever duas classificações, então você pode escolher entre simples ou derivado. Pessoa, simples. Beija-flor, composto. Pão, primitivo. Noivado, derivado. Girassol, composto. Religiosa, derivado. Mal feito, composto. Família, simples. Portaria, derivado. Semiaberto, composto. Mesa, simples. E socialização, derivado. No exercício 1 da página 68, nós tínhamos que separar os substantivos concretos e os abstratos, cada um na sua coluna. Então, os concretos ficaram assim: caderno, folha, peão, tênis, navio, lápis, telefone e bolsa.
nós completamos a coluna inteira, não sobrou nenhuma linha. E nos abstratos, nós tínhamos lá agradecimento, pobreza, bondade, coragem, ansiedade, alegria e tristeza. Nesta coluna vai sobrar uma linha. E no último exercício, nós tínhamos que separar os substantivos simples e os compostos nas colunas adequadas. Então, na primeira coluna ficou blusa, chuva, presente, sabão e pássaro. Todos substantivos simples. Não sobra nenhuma linha nessa coluna. Nos substantivos compostos, girassol, bate-papo, bem-te-vi, passatempo e paraquedas. Também completamos a coluna toda, não sobra nenhuma linha. Lembrando que existem substantivos compostos, que alguns nós escrevemos separados pelo hífen e alguns substantivos compostos nós não separamos, eles são escritos juntos. Bem, crianças, nós encerramos por hoje. Fiquem com Deus, estou aguardando as atividades de vocês. Um grande abraço, Deus os abençoe e até a próxima. Tchau, tchau!